Olá, companheiras e companheiros. Meu nome é Aline Piva, eu sou socióloga, faço parte da equipe da editora Expressão Popular e eu fui convidada para fazer a análise de conjuntura dessa semana, comentando um tema aí muito premente, que são eleições e democracia na América Latina. Eu queria dividir essa análise, que é uma análise bastante profunda, mas trazendo elementos de alguns países diferentes. Então, o primeiro bloco, eu gostaria de falar sobre a Bolívia, né, a vitória do movimento ao socialismo na Bolívia nas últimas eleições presidenciais. Em seguida, conversar um pouco sobre as grandes mobilizações de massa que estão acontecendo tanto no Chile quanto na Colômbia, e encerrar com uma pequena análise sobre as eleições parlamentares na Venezuela, e encaixando um pouquinho, saindo aí um pouco da América Latina, mas encaixando com as eleições presidenciais que vão acontecer nos Estados Unidos. A Bolívia, depois do golpe de Estado, basicamente um ano cravado depois do golpe de Estado que retirou Evo Morales do poder, a Bolívia foi novamente ao pleito presidencial e Luiz Arce e David Choquehuanca acabaram ganhando. Os dois são aliados, membros muito importantes do MAS, aliados próximos, e fizeram parte dos governos de Evo Morales e ganharam com uma maioria esmagadora. É um resultado que é muito importante do ponto de vista simbólico, o ápice da resistência ao golpe, mas também traz implicações sérias, tanto para o novo governo como para essa mobilização e a forma como vai ser. A gente precisa lembrar que o golpe de Estado na Bolívia foi um golpe de Estado na mesma linha dos golpes de Estado que a gente tem visto em diversos outros países, né? Um golpe classista, um golpe racista e um golpe que vem para impor uma agenda política contrária à vontade expressa nas urnas, e também para trazer um retrocesso bastante grande às conquistas dos governos Evo Morales. Lembrando que o Evo conseguiu trazer para a Bolívia um Estado plurinacional, onde as diversas nações que compõem o Estado venezuelano, especialmente as nações indígenas originárias, conseguiram finalmente ter uma voz em um Estado que era basicamente dominado por uma muito pequena minoria de elite da classe branca boliviana. Uma das coisas importantíssimas, além dessa representatividade, além de trazer essa voz, além de criar esse experimento político muito importante, muito relevante, que traz implicações históricas grandíssimas, o Evo Morales, ele também instituiu diversas leis para extração e exploração dos recursos naturais da Bolívia. A Bolívia é um dos países onde tem a maior reserva de lítio do mundo, e o lítio é fundamental para o desenvolvimento tecnológico, ou seja, transforma a Bolívia num país chave para os interesses internacionais. Havia uma expectativa de fraude muito grande nessas eleições. Eu gostaria de destacar 3 elementos que fizeram com que isso não acontecesse, que vão ser fundamentais para esse governo do Luiz Arce que está entrando retomar o projeto político do Evo, porque durante esse tempo da Janine Áñez, autoproclamada presidenta da Bolívia, ela reverteu muito dessas políticas de extração e exploração que foram colocadas no governo Evo Morales. São 3 fatores, então. A pressão internacional foi muito importante. Observadores externos não deixaram que as eleições tivessem fraudes, enfim.
a mobilização popular e a resistência. A gente precisa lembrar que fascismo não se combate nas urnas, o fascismo se combate no dia a dia, com organização, com mobilização, com resistência, e os bolivianos, especialmente o trabalho de base do MAS, foi fundamental nesse sentido durante esse último ano. E justamente esse trabalho que leva ao terceiro elemento e que foi fundamental para a derrocada desse governo, que é justamente o fato da impossibilidade do governo da autoproclamada, dessas forças que levaram ao golpe, se manterem no poder, porque eles não conseguiram manter o apoio, aquele pequeno apoio que eles angariaram, que foi necessário e suficiente para o golpe, eles não conseguiram manter. Nesse sentido, isso impõe uma dificuldade muito grande para o novo governo do Arce. Por um lado, porque ele não conquistou, o MAS não conquistou maioria no Senado, então vai ter que ser um governo de concertação e provavelmente essas forças que levaram ao golpe vão continuar tentando impor essa agenda. E por outro lado, ele precisa retomar e revisar o legado dos governos Hugo Chávez numa configuração tanto nacional quanto internacional que não é extremamente favorável. A mobilização popular, retomo e reforço, vai ser fundamental nesse sentido. Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre Colômbia e Equador. Na Colômbia, a gente assistiu essa semana do dia 21, na verdade, foi quando aconteceu o ápice de uma já histórica marcha chamada Minga. A Minga, ela é um movimento indígena, tem um significado simbólico, espiritual, de coesão, de identidade muito importante para as comunidades indígenas. Ela se junta tanto com o movimento camponês, no que eles chamam de convite, como também os povos negros, que eles chamam de tonga, né? Minga, convite, tonga, são essa marcha que organizada anualmente. Esse ano os organizadores chegaram a falar em 12 mil pessoas, uma marcha que percorre praticamente todo o país e culmina em Bogotá, ali na Praça dos Poderes colombianos, e traz uma série de exigências. 4 foram as selecionadas para esse ano, né? O fim dos massacres e da violência e repressão política, bem como das organizações paramilitares, a reforma agrária e o fim das políticas de extração dos recursos naturais, garantias de liberdade para protestar e para participar com segurança do processo político e a desmilitarização da sociedade colombiana. A Colômbia vive um processo já há muitos anos de grande violência e repressão. Porém, desde os acordos assinados lá em 2016, os acordos de paz com as Farc, o que aconteceu foi realmente o contrário do que se esperava, e a gente viu um aumento sistemático. Somente em 2020 já nem chegamos ao fim e já está sendo considerado um dos anos mais violentos da história recente do país. Foram registrados 46 massacres e desde 2016, 1.000 líderes sociais e defensores de direitos humanos foram assassinados, além de 349 ex-guerrilheiros. A violência está cada vez pior e o governo de Duque tem se aproximado cada vez mais dos Estados Unidos. A Colômbia, ela é historicamente um aliado importante dos Estados Unidos na região, mas agora tem se tornado um foco ainda maior da militarização. E uma coisa para a gente ficar de olho, porque vai ter implicações, possivelmente ter implicações ainda maiores, é que os governos colombiano e estadunidense acabam de lançar um plano, chama Plano Colômbia Cresce, que é mais uma parceria militar entre os dois países e estão mobilizando tropas e efetivos ali na fronteira com a Venezuela. Desde outubro do ano passado, os chilenos começaram a sair às ruas com uma imensa insatisfação. É uma insatisfação que vem crescendo ao longo
longo dos anos, mas que culminou em outubro do ano passado e continua num ano inteiro de mobilizações pedindo uma nova Constituição. A Constituição, a atual Constituição chilena, é uma Constituição que foi promulgada durante a ditadura do Pinochet. Então, ela traz elementos extremamente repressivos, ditatoriais e, mais do que isso, ela é uma Constituição que impõe um Estado absolutamente neoliberal. O Chile, diversos analistas dizem que o Chile foi o primeiro grande experimento neoliberal aqui na América Latina. Para vocês terem uma ideia, o sistema de pensões, de aposentadorias chileno é um sistema privado, da mesma forma como o Paulo Guedes quer fazer aqui no Brasil, e o Chile tem hoje um dos maiores índices de suicídio de pessoas da terceira idade, justamente por isso. O padrão de vida, a qualidade de vida, a possibilidade de você existir com esse nível de aposentadoria é tão ínfima, é tão ruim, é tão precária que diversos chilenos da terceira idade acabam recorrendo ao suicídio. Além dessa grande reforma, o referendo vai ser agora, no próximo dia 25, se eles querem uma nova Constituição, sim ou não para uma nova Constituição, e a forma como vai ser muito importante e fundamental para o avanço dessa mobilização que está acontecendo no Chile. E esse terceiro bloco eu queria encerrar com duas eleições que vão ser importantes não só para o futuro dos países que estão ali, mas que podem ter implicações muito importantes para a América Latina e uma em particular para o Brasil. A primeira eleição que eu queria destacar são as eleições na Venezuela. Agora, em dezembro, a Venezuela vai ter eleições parlamentares e essas eleições têm sido vistas como um fim de um ciclo. O fim de um ciclo porque Juan Guaidó não está participando dessas eleições e essas eleições marcam o fim do mandato dele, não como autoproclamado. Esse seria, segundo a ata dele, de posse na sua autoproclamação, seria em janeiro de 2021, mas encerra o fim do mandato. Ele não tem mais nem mandato popular e isso vai colocar talvez um pouco mais de empecilho nessa legitimidade dele, que já vem bastante abalada, e coloca. Por outro lado, são eleições que colocam a oposição aos chavistas, a oposição venezuelana, numa situação muito complicada. Até agora, eles têm adotado essa estratégia de ou não participação nas eleições e tentar ali deslegitimar pela não participação, ou essas tentativas de fraude, de outras formas de tentar chamar abstencionismo, enfim, de denúncia internacional de coisas que nem existem. É uma estratégia que está muito esgotada. Tem colocado a oposição, tirado a oposição dos lugares onde ela poderia estar fazendo alguma coisa pelo país, ou pelo menos mostrando que está trabalhando, e tem colocado ela numa posição de pedir sanções, A gente tem que lembrar que a Venezuela, em 6 anos de bloqueio, foi alvo de mais de 150 sanções e 11 tentativas de golpe, que tem um efeito muito profundo, não só na economia, quanto na sociedade do país, e muitos venezuelanos veem a oposição como parte impulsora desse processo. Então, ou essa oposição se reinventa, a gente precisa ver se eles vão se reinventar, se eles vão fazer parte do processo. A eleição venezuelana, em certo sentido, acaba tendo muito mais impacto na nossa região do que a outra eleição, a eleição dos Estados Unidos, justamente porque você traz um novo balanço de forças, Se o PSUV, se as forças chavistas se mantêm no poder, como vai reagir a região pode ter impactos sérios para o futuro. A gente falou no bloco anterior, por exemplo, da Colômbia movendo tropas
ali para a fronteira. O Brasil também tem participado de exercícios militares na fronteira com a Venezuela, em declarações muito sérias ali de uma deterioração ainda maior das relações. Por último, e para encerrar, as eleições nos Estados Unidos, as eleições presidenciais que se aproximam. Diversas pesquisas de opinião apontam uma vantagem de Joe Biden. A questão é que, muito raramente, devido à forma como o sistema eleitoral nos Estados Unidos se comporta, muito raramente essas pesquisas de opinião podem ser de verdade um indicativo do que vai acontecer. Trump tem ganhado muito espaço, principalmente por causa dessas políticas que ele tem feito para a América Latina, tem ganhado muito espaço dentro das comunidades migrantes, e as comunidades cubanas e venezuelanas são muito grandes e muito importantes. Ele está fazendo uma campanha também forte em Porto Rico, e ele pode conseguir balancear esses votos aí. No caso de uma vitória do Trump, pouca coisa muda, né? No caso de uma vitória do Biden, aí pouca coisa muda também em relação à política externa, né? A gente provavelmente vai ver uma diminuição da retórica contra a Venezuela, mas não significa que isso vai mudar, só para dar um exemplo. Mas isso pode trazer uma implicação séria para o Brasil, porque Trump tem sido um escudo ideológico e de legitimidade muito importante para o Bolsonaro. Então, o impacto para o nosso país talvez seja ainda maior do que para outros. Muito obrigada e um grande abraço a todos que assistiram a gente.